Queria refletir com vocês nesta noite, neste culto de adoração a Deus. E o nosso tema é: andar com Deus é melhor que a longevidade. O que é a longevidade? Longevidade é uma duração mais longa de vida. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz que a expectativa média de vida de um brasileiro é de 76 anos. As mulheres conseguem viver um pouco mais, 80 anos, e os homens aproximadamente 73 anos. Saber os dias de vida é algo que não me preocupa. Deus sabe exatamente quantos dias de vida eu e você teremos. O Salmo 37, verso 18 está escrito: o Senhor conhece os dias dos retos e sua herança permanecerá para sempre. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que foram chamados por Jesus, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, sabem que sua herança vai permanecer para sempre, uma herança eterna. Mas o que me preocupa realmente é como eu vivo ou viverei cada dia que Deus me deu aqui na terra. O salmista, no Salmo 90, verso 12, escreve: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Andar com Deus é viver em sabedoria. E sabemos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Viver em temor, então, é andar com sabedoria. Viver em Cristo, isso deve sim chamar nossa atenção. Você se preocupa com quanto tempo te resta de vida? Isso faz parte de suas preocupações? Você já parou para pensar que a qualidade de vida com Deus é melhor do que a quantidade de vida aqui na terra? Vamos ver isso? Enoque foi um homem que andou com Deus. Gênesis capítulo 5, verso 22 e 24 está escrito: Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. Enoque. Hebreus capítulo 11, verso 5 está escrito: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que, como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque não era como os outros homens. Ele segue com Deus, e esse seguir é um seguir interiorizado. Ele vive em amor e sob a luz de Deus. Andar com Deus é ter então um relacionamento com Deus, um relacionamento que o agrade. E para agradá-lo é necessário nós amarmos de todo o coração. Por isso, andar com Deus é melhor do que a longevidade. Noé foi outro homem que andou com Deus. O texto de Gênesis capítulo 6, versos 5 até o 9, diz que Deus viu a maldade do ser humano e que se essa maldade havia se multiplicado sobre a terra e os desígnios do coração do ser humano eram continuamente maus. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Noé era um homem íntegro e justo entre todos os seus companheiros. E o texto ainda diz que Noé andava com Deus. No mundo corrompido, Noé emergiu como o melhor indivíduo de sua geração. Era um homem justo e íntegro.
em suas relações. Noé submeteu-se às ordens de Deus quando construiu a arca, a grande embarcação que iria preservar a sua vida e os dos seus. Ali na arca ele colocou mantimentos. Ali na arca ele colocou animais. Ali na arca ele colocou a sua família, porque ele andava com Deus e ele obedecia a Deus. Andar com Deus, então, é andar em integridade. Andar com Deus é andar em justiça perante os homens. Andar com Deus é ser sal e luz do mundo. Abraão foi chamado. É só você preparar sua viagem daqui até Salvador. Daqui a Salvador dá 2.435 quilômetros. Já imaginou quanto tempo? E Abraão obedeceu a Deus por fé, sem saber para onde ia. Gênesis capítulo 17, verso 1 está escrito: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Vive na minha presença, viva na minha presença. Ainda Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10 está escrito: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, no qual Deus é arquiteto e edificador. Abraão esperava essa promessa, esperava a promessa de uma cidade celestial, da Nova Jerusalém, descrita nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Uma cidade construída pelo próprio Deus, que tem um fundamento firme, e isso significa eternidade. Andar com Deus, então, é andar como Abraão, andar por fé, contemplando a cidade eterna, é abrir mão da sua zona de conforto e ser desafiado a cada dia, caminhar passo a passo na obediência de Deus, na direção que Deus ordenou. Andar com Deus é ver pela fé a cidade celestial, a terra prometida por Deus. Então, andar com Deus é melhor do que a longevidade. Olhando para Jesus, podemos perceber o que é exatamente esse andar. Como nós devemos andar de maneira prática? Em Atos capítulo 10, verso 38, está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a face, por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Andar com Deus é fazer o bem por onde nós passarmos. Andar com Deus é perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida. Filipenses 2, capítulo 2, do verso 5 ao verso 10, mostra que sentimento nós precisamos ter para andar com Deus. E é o mesmo sentimento que Jesus Cristo tinha, que não julgou com usurpação ser igual a Deus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olhando para esse sentimento que Jesus teve, podemos dizer que andar com Deus é primeiramente entender
que não temos nenhum direito em reivindicar alguma coisa para Deus. Não. Não temos nenhum direito, porque nós não merecemos. Mas Ele nos alcançou com graça. Ele nos deu a salvação em Jesus Cristo. Precisamos andar neste sentimento, numa forma humilde de servir o próximo, servindo a Deus assim e obedecê-lo constantemente. Mateus capítulo 9, verso 9, ainda encontramos o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele levantou e seguiu. Andar com Deus é responder positivamente o chamado de Jesus, é ouvir a sua voz e seguir, atender o chamado e tornar-se um discípulo. Ainda em Lucas capítulo 9, verso 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Andar com Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Deus é a primazia. Devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O apóstolo Paulo também traz uma orientação sobre este andar. Em Efésios capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, está escrito: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, cada um com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. E aí continua: andar com Deus é andar na dignidade do chamado que recebemos. É andar com toda humildade, em mansidão e com longanimidade, ou seja, com paciência. Paciência com o nosso próximo, suportando-nos uns aos outros. É andar em unidade espiritual com os irmãos. E o último verso que eu quero destacar nesta noite se encontra na Epístola de João, 2 João, capítulo 1, verso 6. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Se podemos resumir toda essa mensagem deste andar com Deus, seria isso: andar em amor. Andar com Deus é amá-lo de todo o coração. Andar com Deus é amar o próximo como a si mesmo. Esse amor irá transformar a sua vida. Por isso, andar com Deus é melhor que muitos anos de vida aqui na terra. Porque esse andar com Deus é ao mesmo tempo andar com Jesus. É ao mesmo tempo andar na plenitude do Espírito Santo. Andar com Deus é melhor que muitos anos aqui na terra, porque Cristo andou na direção da cruz. Lá Ele empenhou a sua vida, lá Ele morreu e depois ressuscitou, vencendo a morte. Sua morte foi um grande sinal de misericórdia e graça para a humanidade, a favor dos pecadores. Com a morte de Cristo, aqueles que foram chamados por Deus em Jesus Cristo têm vida eterna. Foi concedido por graça através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nenhuma longevidade na terra, nenhum prolongamento de vida aqui sobre este planeta pode ser comparado com a eternidade. Nada aqui na terra
pode ser comparado com aquilo que receberemos na eternidade por amar a Deus e andar com Ele. Por isso, eu te peço, eu te exorto para andar como Enoque. Enoque andou de uma maneira que agradava a Deus, vivia de uma maneira que agradava a Deus. Faça como Noé também, que foi um diferencial entre os homens da sua época. Por isso, aqui hoje, nesta terra, precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Seja como o pai da fé, seja como Abraão, que caminhou quilômetros por fé, confiando plenamente em Deus e na direção que Ele estabeleceu para a vida dele. Deus também estabeleceu para a nossa vida uma direção, que é seguir Jesus Cristo. Ande como Jesus, sem reivindicar nada, mas como servo obediente e humilde. Compreenda que esse andar precisa ser diligente, precisa ser cuidadoso, precisa ser zeloso, precisa ser aplicado. E precisamos fazer isso preservando a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E para isso é necessário você andar conforme a dignidade do chamado que Jesus fez para você. É necessário você andar com mansidão, é necessário você andar com humildade e é necessário você andar em longanimidade, com paciência com o próximo. Podemos resumir tudo isso em andar em amor para com Deus e com o próximo. Ou andar em Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse: já não estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O caminho que passa pela cruz é o caminho do sacrifício de Jesus Cristo, que nos concede incomparavelmente algo maior que a longevidade aqui na terra. Por isso, andar com Deus é melhor que a longevidade. Uma caminhada por toda uma vida sem fim ao lado de Deus. Espero e rogo para que Deus abençoe a sua vida e você possa fazer este comparativo diante das aflições que estamos vivendo hoje. Você possa se confortar com esta palavra, que andar com Deus é algo muito melhor. Que Deus abençoe a sua vida.